Compartilhar, Muito bem. o anfitrião desativou compartilhar. Ok. Desativaste? Eu Ok. pus Ok. partilhar, Ok. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. tá? Ok, já Ok. comecei a gravar e vamos começar. Muito boa noite, médicos veterinários, colegas, amantes. Hoje o nosso convidado é o doutor António Pedro Joaquim, não, João Pedro, está bem? É licenciado em Engenharia Agronómica pela Faculdade de Ciências Agrárias do Ambo, fez a formação média em Agronomia, atualmente é diretor provincial da Agricultura, Pescas e Pecuária. Estimado doutor, seja bem-vindo e gostaria muito que pudesse, digamos, falarmos o papel da questão administrativa para o setor agropecuário. Eu vou ter que ligar, pode ter que ligar o seu microfone. Já ligou? Eu não consigo, Eduardo. Deixa-me. Eu peço desculpa porque vamos aprendendo todos. Tem que ligar agora. Acho que agora está. Agora está. Estamos agora? Estamos aqui. Uau. Pronto, boa noite a todos. Quero desejar a todos boas-vindas a este encontro, a esta conversa que teremos aqui para falarmos do setor pecuário, ou melhor, do setor agropecuário. Às vezes sou um bocadinho estranho, um engenheiro ter que falar para médicos veterinários. Mas vamos tentar ter aqui uma conversa amena, dizer que esta conversa não é um ensinamento, mas sim uma partilha de conhecimentos em que a interação de cada um que está ali do outro lado vai ser muito proveitosa para aquilo que nós queremos. O nosso tema é o papel da administração pública no setor, o papel da administração pública na atividade agropecuária. Não existe uma definição do ponto de vista lato de quando queremos falar do papel do setor, porque eu acredito que devemos pegar naquilo que as pessoas mais conhecem sobre o setor agropecuário e tentar desmistificar aquilo que é este pensamento. Com isto eu quero dizer que o setor agropecuário não é só aquilo que as pessoas pensam, que estamos a falar, cabritos, batatas, ou os animais versus a produção agrícola do campo. O setor agropecuário é muito mais do que aquilo que nós pensamos. E nós temos esse papel de levar esses desafios a toda hora. Nós, como técnicos, temos esse desafio. Nós que estamos no setor da administração pública, temos esse desafio de levar esse conhecimento, mostrando de que não só basta nós produzirmos, mas é preciso nós também garantirmos, acima de tudo, que aquilo que foi produzido chegue em melhores condições até as nossas mesas. Então, o papel da administração pública é não só reger leis, velar por leis, mas também dar e levar conhecimento acima de tudo. Nós somos monitorados em Angola por várias leis, mas que dentro da administração pública e por desconhecimento das várias entidades que trabalham ou que funcionam na administração pública, as leis não são aplicadas e muito por nossa culpa. Nossa culpa por quê? Porque estas leis, na sua maioria, não têm regulamentos. E quando nós pegamos nesta carta magna que está aqui, que eu vou mostrar, pronto, desculpa, sei que vai estar um bocadinho desfocado, mas chama-se Diário da República, e é aquilo que rege normalmente o sentido das nossas atividades,
nós verificamos sempre que estão em falta itens muito valorosos para aquilo que a gente quer fazer, que é levar o conhecimento a todos. Então, eu acho que o papel da administração pública é exatamente este: levar conhecimento, levar regras para que sejam cumpridas. Esta, na minha forma de ver, é o que nós devemos fazer. A atividade tem que ser esta. Temos que pensar a administração pública na atividade agropecuária desta forma. É claro que isto tudo vai estar condicionado àquilo que é a vida e a dinâmica do país. A vida e a dinâmica do país obrigam-nos a pensar que temos que produzir mais e mais e acabamos por descurar o outro lado, que é bastante essencial e que eu vejo a preocupação constante dos médicos veterinários, sobretudo, que é na qualidade daquilo que nós consumimos. Só que esta qualidade está versus a capacidade de produção e ou alimentação das nossas populações. O que é que a administração pública, nesse entanto, faz? A administração pública não foge ao foco, não foge àquilo que se propõe, que é, primeiro, levar essa capacidade produtiva às populações e depois exigir a qualidade. Este é que se calhar aí vem o grande problema, que é que nós estamos a fazer um lado bem, se calhar, e outro lado mal. Mas temos que entender que as nossas populações precisam ser alimentadas. E quando estamos a falar de alimentação, estamos a falar em dinheiro, sobretudo. Não se fala alimentação ou produção sem falarmos de dinheiro. Isto tudo pode muitas das vezes chocar com aquilo que é o pensamento lógico que nós que somos os técnicos das áreas pensamos que é a qualidade. Isto choca por quê? Porque de um lado temos o Estado a prover condições, mas não a velar pelas mesmas condições que ele está a prover. E aí é um choque, digamos, às vezes até de interesses. Mas onde é que está o mal todo? O mal todo está em nós próprios. Por quê? Porque nós não nos fazemos ouvir, não levamos a questão mais fácil ou a melhor questão, que é o conhecimento. Por que é que digo isso? Porque nós, os técnicos, ainda não fomos capazes de chegar até aos outros órgãos do Estado e não só, impor aquilo que deve ser. Nisto eu quero dizer o seguinte: fiscalização. Nós não conseguimos até agora transmitir a todo mundo o porquê que têm que ser fiscalizadas as várias superfícies comerciais, digo, o porquê que temos que olhar para as condições de armazenamento e entre outros fatores. Nós, em termos de formação, chegamos a um ponto de que todo mundo que entrasse para a função pública é porque era contabilista, porque tinha o banco, pagava bem. E então, as pessoas ficaram sem conhecer o verdadeiro objetivo do setor agropecuário. E nessas vestes que nós temos de administração, pelo menos eu, submeto-me a ter que lutar e debater todos os dias para levar não só a questão produtiva, mas também levar essa questão da qualidade muito a sério. E nisto nós temos estado a fazer encontros, temos estado a levar essa informação, sobretudo, para todo mundo. Então, o papel da administração pública na atividade agropecuária, em poucas palavras, não é só a produção, é também a qualidade daquilo que se produz e a qualidade daquilo que se consome. Este é que eu acho que, em jeito de introdução, podíamos
dizer que é o meu pensamento quando nós falamos do papel da administração pública na atividade agropecuária. Muito bem, muito bem. Estimados colegas, eu tive o privilégio de estar há cerca de 2 dias com o engenheiro João Pedro e tivemos um encontro muito, muito produtivo. E na altura, e volto aqui a falar consigo um pouco em relação aos nossos colegas, como é que está a atuação a nível do governo provincial de Luanda quando falamos especificamente no setor da pecuária? Quais têm sido as preocupações do governo provincial de Luanda, visto que vamos tendo um leque, um número já considerável de produções, onde, para nós, como ordem, preocupa-nos a ausência de profissionais habilitados a estarem. Qual tem sido a intervenção do governo provincial de Luanda, principalmente a nível da direção provincial de Luanda, no setor da pecuária, no setor da agricultura, são áreas que nos interessam. No fundo, volto a perguntar, qual tem sido a intervenção do governo provincial de Luanda para essas áreas de produção na área primária? Pronto. Nós temos, vamos dizer assim, temos várias frentes. Nós estamos a falar de um setor produtivo e de um setor que pode mexer, de certa forma, com a economia do país. Nós, do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas, temos estado, sobretudo, a defender aquilo que são as questões de vigilância e de sanidade, principalmente. Temos estado a defender isso. E entendemos que, para esta defesa, nós temos que levar o conhecimento a todos os entes que participam nessas questões. Para nós, ou nós pensamos que já não importa muito, temos que levar a capacidade ou a forma de produção para os nossos produtores. Por quê? Porque o produtor ele sabe como fazer as coisas. Vamos subentender assim. Mas o nosso grande foco neste momento é exatamente com as outras entidades que fazem o trabalho que nós devíamos fazer, digamos dessa forma, mas que não têm conhecimento. Também a nós preocupa-nos a questão da ausência ou a falta de técnicos. Tanto é que nós, do Gabinete da Agricultura, temos apenas um médico veterinário. Menos 40. Estou numa reunião. E temos aí uma meia dúzia de engenheiros agrônomos, o que não satisfaz, sobretudo, a demanda e a necessidade que nós temos para aquilo que nós nos propusemos a fazer. Com base nisto, lhe digo que, bastonária, lhe digo que nós, por exemplo, voltamos a ativar a nossa presença no Comitê de Fronteiras, que é muito importante para controlarmos, para sabermos exatamente aquilo que entra e, sobretudo, aquilo que sai também. Dessa forma, podemos dizer. Nós também procuramos ter um alinhamento melhor com a ordem dos médicos veterinários para de vós podermos beber um bocadinho daquilo que são as vossas ideias, para podermos ter também o vosso aconselhamento, e porque se nós queremos fazer bem, temos que estar todos unidos. Nós também, nesse entanto, o gabinete, porque queremos qualidade, não deixamos de parte o laboratório central de análise alimentares do Ministério da Agricultura, e convidamos, tanto é que ontem mesmo convidamos o laboratório
a fazer uma apresentação sobre a sua atividade dentro do Comitê de Fronteiras. A grosso modo, nós temos estado a fazer essas atividades. Temos estado também a tratar assuntos de forma muito séria e de muito perto, acompanhar aquilo que é o desenvolvimento do nosso departamento do Instituto de Serviços Veterinários, porque estamos preocupados, sim, senhora, com a atuação do médico veterinário, mas também estamos preocupados com a forma, com o descaso que temos que temos estado a ver dentro dos nossos mercados, principalmente na forma como se tratam os produtos, como se vendem a carne. Pronto, temos estado a procurar, acima de tudo, esse alinhamento com as várias entidades que nós achamos que podem dar voz àquilo que é a necessidade maior, que é o controle daquilo que se consome dentro da nossa província. Muito obrigada. Estimados colegas, se está aberta a oportunidade se alguém quiser fazer um questionamento ao diretor provincial da Agricultura e Pesca da província de Luanda, o Dr. João Pedro está disponível. Mas, enquanto ninguém não levanta a mão, tenho outra preocupação, estimado diretora. Nós temos a lei da sanidade animal, temos o regulamento das explorações, mas nós, como profissionais, estamos muito preocupados porque depois não há normas ou procedimentos para garantir, ou pelo menos publicados, que a gente possa ter conhecimento a nível das salas de abate e matadouro. Não sei se nos poderia explicar de que modo o governo provincial de Luanda, logo neste momento em que a Sua Excelência Presidente da República recomenda a diversificação da economia e naturalmente garantir uma maior produtividade e qualidade, o que é que o governo provincial de Luanda pretende para melhorar a ausência, principalmente a nível das salas de abate, que estão por tudo quanto é lado da cidade de Luanda, já nem falo em matadouros, que já são zonas, de certa forma, industriais, mas que sentimos que não há documentação de trabalho para os profissionais ou os técnicos de produção que possam trabalhar com alguma referência legal. Pois, Pastor Nádia, como todo mundo sabe, nós do Governo Provincial de Luanda estamos a levar um programa que se chama PRC, que é o Programa do Reordenamento do Comércio. O Programa do Reordenamento do Comércio não é só aquilo que normalmente tem sido divulgado, que é na questão de tirarmos as pessoas da rua e colocamos aos mercados, não é apenas isso, é exatamente olharmos para tudo que é mercado, tudo que é comércio dentro da capital. E não foge a regra estas questões que estamos a falar, das salas de abate, de matadouros, entre outros. O que é que nós nos propusemos a fazer, nós, o governo provincial? Primeiro, tirar as pessoas da informalidade, que é essencial. Essas casas de abate têm que sair da informalidade, passando para a formalidade. E, dentro disto, entra o processo de legalização e de conformidade, acima de tudo, daquilo que são os estabelecimentos. É claro que isto tudo, muitas das vezes, contrasta com a falta de regulamentação das nossas leis. As leis existem, mas nós temos nos debatido com a questão da regulamentação. Nós somos apenas um ente provincial. E nós soubemos que essas leis, para serem regulamentadas, têm que ser propostas
pelo ente que está acima de nós, que no caso é o Ministério, o nosso Ministério de Tutela, mas isso não quer dizer que nós não possamos estabelecer regras e ou normas para assim efetuarmos. Por quê? Porque quem licencia esta atividade, por uma parte, é o ISV. Sendo que o ISV licencia, de um lado, estas atividades, o ISV tem a obrigação de mostrar a essas entidades quais são os parâmetros que o ISV acha que devem ser exigidos ao constituir-se ou ao fazer esse licenciamento. Porque a administração apenas licencia. Peço desculpa, pode só voltar a ligar o seu microfone? Estava o microfone ligado e eu, sem querer, desliguei o seu. Conseguiu? Era interessante que os colegas deixassem o telefone desligado, porque eu, sem querer... Acho que. Agora sim, agora está bem. Estamos. Prontos. Está ótimo. Pronto, dizia eu que o ISV licencia as casas de abate em termos de atividade e a administração licencia em termos de condições, do físico, em termos de construção dos locais. O que é preciso nós fazermos aqui? É preciso nós estarmos alinhados e vermos essencialmente onde é que nós temos estado a falhar todos. Mas também digo que nós não podemos esticar muito a corda por causa de outras questões, sobretudo questões de ordem política e questões de ordem social. Isto é importante também frisar aqui. Mas e é preciso nós sentarmos tecnicamente e alinharmos para vermos quais são as normas estabelecidas. Há uma questão aqui que é muito simples. Por vezes, nós não precisamos esperar a lei no seu todo. Por vezes, nós podemos provocar apenas com uma... Como é que chama isso? Pronto, podemos provocar com uma documentação fiável, vinda de Sua Excelência, o Senhor Governador, com parâmetros simples para podermos conformar esse objeto. E depois nós estamos preocupados também com essa questão das casas de abate, por causa essencialmente dos problemas que nós temos de salubridade dentro dos mercados. Nós levamos e estamos a fazer o programa de ordenamento a par do programa de organização dos mercados, que é para levarmos essencialmente essas questões todas, ou sanarmos essas questões todas. Agora, o que é preciso é exatamente termos o apoio dos médicos veterinários para termos estabelecidas essas normas e introduzirmos essas normas dentro daquilo que é o licenciamento da atividade por parte do ISV. Esta é que é a minha opinião. Estimada, outra questão, não sei se há algum colega, temos aqui a doutora Diodete Patrícia, não sei se quer falar. Temos a doutora Elizabeth Conde, que é responsável dos serviços veterinários na província de Benguela. Muito boa noite. Não sei se querem se pronunciar. Enquanto os colegas não se pronunciam, gostaria um bocado de tocar numa área que de certeza sente-se mais confortável, a produção agrícola. O cenário que hoje vivemos não tem nada a ver com o cenário de há 10 anos atrás. Hoje já vemos os mercados recheados com vários produtos nacionais
ou diversificados, digamos, gostaria de saber, digamos, sendo a sua área de profissão, o que é que gostaria que pudéssemos, o que é que o governo provincial tem em carteira para aumentarmos a oferta na qualidade, na quantidade, visto que o cenário de hoje é totalmente diferente de há 20 anos, que nada acontecia. Doutora Diolida, quer falar? Ah, Carla, muito boa noite. Muito boa noite. Esteja à vontade. Eu é que sou Falo uma depois, falo faladora. depois. Pode Não, não, terminar à não, não. vontade. Oh, Não, eu falo depois, noutra altura, mas de certeza que o doutor está ansioso por ouvir falar, por nós falarmos com ele. Está bem? Por favor, esteja à vontade, doutora Diolinda. olha, tá bem, Carla. Eu não sei onde é que eu mexi, mas não vejo o doutor, mas eu penso que ele consegue escutar-me, certo? Perfeitamente, Pronto. perfeitamente. Eu vou me refer, vou vou levantar uma questão relativamente ao que estivemos a falar sobre as salas de debate, de quem é a responsabilidade, de quem não é, pronto. Eh, E eu gostaria de saber, a nível de Luanda, se existem matadores municipais e quantos existem, porque isto é mesmo uma responsabilidade do governo, provincial ou municipal. Pronto, Porque, a meu ver, essas salas de debate que surgem por aí de uma forma descontrolada surgem porque não existem locais oficiais ou existem poucos locais oficiais para a realização dos abates. Há muito abate clandestino e isso não é só em Luanda, em quase todo o país. Nós não temos matadores municipais. Antigamente existiam os matadores municipais. E tendo em conta ao cliente do matador, porque neste momento também quem é o cliente é aquela pessoa que vai comprar um animal e que depois leva para bater e que não sabe, não tem a mínima noção de como é que deve ser realizado o abate a nível dos matadores, e nós vemos que eles depois até invadem as salas de abate. Portanto, precisamos, do meu ponto de vista, não sei com quem é que nós temos que conversar, enfim, para que façamos sentir a necessidade de construção de matadouros municipais, que são da responsabilidade do Estado. Para certo. além de depois surgirem os tais matadouros industriais a mais alto nível, né? Por exemplo, pronto, a produção empresarial, claro que vai provavelmente criar matadouros, como temos o matadouro de Camabatela, que é um grande matador, e que não é um simples cidadão que está a fazer um negócio de uma cabeça de gado que vai lá abater um animal. Mas o que nós verificamos neste momento mesmo é que não temos matadores municipais, que são de responsabilidade dos governos, e temos uma série de pessoas a abaterem animais da forma como eles acham mais fácil e com menos controlo. Não sei se Luanda tem, quantos tem, essa é a minha questão. Essa é a minha questão. Tá Obrigada. certo. Obrigado, doutora. Doutora, Luanda não tem matadores municipais, mas temos matadores improvisados nos principais mercados da capital. O trabalho que nós temos estado a tentar fazer é pedir que os donos desses matadores melhorem as condições de abate, sobretudo levando conhecimento para eles. Doutora, há uma questão aqui que, pronto, respondendo à necessidade de termos matadores municipais. Há uma questão muito simples. Nos tempos atuais, é a intenção do Estado despir-se de toda essa responsabilidade comercial. O que nós temos que fazer, no meu ponto de vista, é procurarmos parceiros válidos e instruirmos que esses parceiros ou
pessoas da comunidade ou mesmo empresários construam esses matadouros e nós apenas ficamos com a responsabilidade de fiscalizar não só os matadouros que vão ser construídos por esses fiscais, mas também fiscalizar essas zonas clandestinas de abate de animais. Não será muito fácil no jeito que nós temos estado a viver, com essa falta de dinheiros. Temos um governo provincial a pensar e a construir um matador, não será muito fácil. É exatamente isso que nós temos que fazer, procurarmos empresários que estejam interessados a construir matadores, mas sobre aquilo que eu disse, sobre os parâmetros que o próprio ISV, que os médicos veterinários podem já instruir a partida. Dizer que, olha, queremos um matador desta forma, com a ventilação assim, com todos esses itens, e ali sim podemos avançar, porque o Estado por si só, nos dias de hoje, não há de construir matadores. Nem com o PIN 1, nem com o PIN 2, não vai construir. Pode crer que não vai. Ok, eu agradeço, mas eu penso que, sendo assim, também teremos que pensar no seguinte: se calhar não serão grandes matadouros, serão pequenos matadouros, enfim. Teremos que pensar também no cliente desses matadouros. Porque se eu sou empresária, não é? Pensando na taxa de abate. Neste momento, parece que a taxa de abate ronda os 1.000, 1.500 kwanzas. Tá? Isso Sim, será sim. um negócio. Para mim, Sim, que estou a montar um negócio, não anda, se calhar, pronto, né? A nível dos mercados, mercado do 30, provavelmente isso dê algum rendimento. Mas, por exemplo, na província onde eu vivo, onde a taxa de abate é de 3 cabeças, 5 cabeças, 10 cabeças por semana, com praticamente o empresário não tem como andar, como melhorar o negócio, como caminhar. Portanto, acho que também teremos que ver essa parte. exato. E trabalhar desta parte. Não sei com quem, mas teremos que ver essas leis, as taxas de abate, por aí fora. Porque, como eu disse, a senhora que vai levar o animal dela para bater é uma senhora que às vezes vai buscar o animal a crédito, por exemplo. Uhum. Leva para o matadouro e tem que pagar uma taxa de Certo. Mas 1.500, 2.000 kwanzas, e muitos não levam por causa desse 1.500. Sendo um negócio privado, acho que teremos que pensar muito bem também nessa parte. exato. Doutora, isto carece de uma análise de custo-benefício Uhum. por Sim, sim, sim. por todo o mundo, né, de um lado. Mas, do outro lado, temos que olhar para essa questão, vamos dividir assim, vamos dividir isso por latitudes. Uma questão é outras províncias, outra questão é Luanda, que tem Luanda. 9 milhões de habitantes, segundo o último censo, ou mais do que isso, e nós, o governo, já contamos agora com 10 milhões, mesmo sem resultados desse censo que está aí a decorrer, e o poder financeiro Uhum. que Luanda tem, o movimento da economia que Luanda tem. Luanda, com os problemas todos que tem, dificilmente nós vamos conseguir ter alguma coisa nessa direção, acredito eu. Mas também porque, para nós como Estado, vem a questão quem serão os funcionários desse matador? Esse é um lado. Outro lado que eu posso lhe apresentar aqui já é como é que serão pagos esses funcionários, por exemplo. E a terceira parte é aonde vai esse dinheiro que será pago por cada abate. Com essas questões, nós estamos em crer que, para nós, Luanda, caso específico de Luanda, o melhor é convidarmos empresários a construírem matadores no seu verdadeiro sentido da palavra.
nós soubemos que existem dois pontos onde os animais vão parar. O mercado de Trinta e o outro mercado do Catinton. O que nós temos que trabalhar é convidar empresários e nós, o governo, ou ajudarmos o empresário nas questões burocráticas para ele construir, ele avançar, e ele aqui dentro fazer o seu negócio. Ou se não, temos que pensar também da seguinte forma: existem matadouros dentro dos mercados, desses dois mercados. Sim, existem. Então, o que é que nós devemos fazer? É pegar esses donos desses matadouros e pedirmos para eles conformarem melhor aquilo que já é atividade lá onde eles praticam, conformarem os matadores. Imagina que o mercado do 30 tem dois matadores. São dois, estão lá lado a lado. O que temos que trabalhar é com esses donos dos matadores, a fim de colocarem as condições todas que nós achamos, higiosanitárias, dentro desses matadores. Fazer com que o Estado construa, eu duvido que consigamos, repito, porque na gênese de Luanda apresenta muitos problemas e não estaremos a ver assim a tão breve trecho a construção de matadores a ser efetuada. Agora, já as outras províncias têm. Benguela pode fazer isso num plano, até porque o nível da abate é muito pouco, pode construir os matadores municipais e apetrechá-los. Mas Luanda, raramente vamos avançar nessa questão. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigado. Doutora Carla, Muito obrigada, doutora pode Delinda. continuar. Doutor João, a doutora Delinda é docente da Faculdade de Medicina Veterinária de Angola, a única universidade, digamos, sobre as mãos dela, os últimos 20 anos, os médicos veterinários passaram pelas mãos dela. Por isso, ela é uma gestora, uma promotora de médicos veterinários na República de Angola. Temos aqui uma comunicação, Moisés. Doutor Moisés, não sei se quer entrar, em que ele pergunta: doutor Pedro, há políticas públicas que facilitem a construção de matadouros privados? É o que ele pergunta aqui. Há consequência política no risco da falta desses serviços? Talvez concorde consigo que precisamos promover-nos mais. Os matadouros devem ser empresas privadas. Dr. Moisés II, também um médico veterinário, e faz esse questionamento, estimado engenheiro. Sim, doutor Moisés, não há políticas públicas nessa direção. Houve, sim, senhora, e são aqueles matadores que nós ouvimos e soubemos que foram construídos, megas que hoje não estão adormecidos, estão pior que os elefantes brancos. Os municípios, as províncias... Os municípios e as províncias não têm políticas nessa direção. Pelo menos nós cá em Luanda não temos. Consequências. Pronto, as consequências são por demais conhecidas. Nós já conhecemos quais são as consequências. Agora, o que nós temos que fazer, o que eu proponho aqui a todos, é olharmos para aquilo que nós temos assistido e traçarmos um plano de atuação. Isto é que é importante. Temos todos que olhar para um plano de atuação. Cada um deve dar uma ideia, deve contribuir com uma ideia para esse plano de atuação. Não importa se é médico, se é engenheiro, e não importa se está ou não no aparelho do Estado. Isto tem que ser um debate em aberto. Nós não podemos continuar só a apontar o dedo àquele que é a pessoa mais frágil nessa cadeia toda, que são os governos. Nós temos que olhar para soluções. Temos que todos abertamente dizer assim, pronto, eu acho que a carne, o caminho da carne tem que ser dessa forma. E nós que estamos no aparelho do Estado temos que estar
em abertos para acolher estas contribuições e casarmos essas contribuições, sobretudo, com aquilo que a Carta Magna diz, que é o Diário da República, que são as nossas leis, para que desta forma nós possamos implementá-las a longo, médio e curto prazo. Muito bem, estimado. Temos aqui o colega Sabino Henriques. Não sei se quer perguntar diretamente ao nosso convidado. Estimado Sabino Henriques. Boa noite. Muito boa noite, estimado. Prontos. Ok, obrigado. Estamos aqui atentos. A rede às vezes não facilita, mas pronto, é o país que temos. Olha, eu gostaria que dissesse o seu nome e a sua profissão. Sabino Henriques, médico veterinário. Oh, bem-vindo. Sim, sim. Ok, obrigado. Prontos, é assim. Doutor Pedro, estava assim a acompanhar a exposição. Sim. Pode falar, pode falar. Ok. Estava assim a acompanhar a exposição e tocou num tema muito importante, que é sobre os matadouros e casas de abate. Prontos. Por Luanda a gente sabe que quase que não, aliás, não tem mesmo matador. Acho que nem o Mercado 30, nem o Catitão tem um matador. Tem algum ponto onde as pessoas, alguma parede que as pessoas fizeram e lá fazem os abates. Contributos dentro pronto, ligado ao Ministério da Agricultura, eu particularmente participei de uma formação de inspetor sanitário, onde foi desenhado uma série de projetos de criação de vários matadores municipais, comunais e alguns de cariz assim, tipo provincial, onde ficariam sediados em alguns pontos, nas capitais de algumas províncias que tinham um maior número concentrado de cabeça de gado, no caso. E depois, não sei se permite, se eu não estou em erro, quando se fez a apresentação do manifesto político na época da campanha do MPLA, permitam abrir essa aspa e falar disso, também fez menção, na altura estava no Conde Cubango, e quem apresentou foi o economista Carlos Rosado. E ele faz menção dessas construções, desses matadouros. Pronto, aí estava a dizer que não existe como tal dinheiro, claro. Para os matadores nunca vai existir, nem hoje, nem amanhã, e provavelmente nem daqui a 50, 20, 50 anos. Mas eu diria que os contributos a gente tem dado. Por quê? Porque eu, na época, trabalhava pelo serviço de veterinário. E, inclusive, fizemos vários relatórios, e esses relatórios eram direcionados para a Nacional, no sentido de construção de matadouros e alguns pontos de abate, porque há zonas que não permitem, dada a sua característica, não permite construir um matador como tal, mas existem pequenos matadores que a gente pode implementar em vários pontos, isso é em função de cada realidade. Mas como é que isso vai funcionar? Sabemos nós que tudo isso parte por um processo que é norma, que é a política que conduz tudo. Porque técnicos existem, eu já li vários artigos, tive acesso a algumas informações que falam sobre essa situação toda. Mas a minha questão é, Luanda, sendo uma província tão grande, e apesar de ser tão grande, as pessoas fazem compra, o grosso faz compra no mercado ou do 30 ou do Catintão. Não seria, a esta altura, conveniente pensarmos a administração pública ou o governo provincial pensar em implementar um mini matadouro, se assim posso dizer, nestes mercados para responder àquilo que é a qualidade da carne que se exige? Não seria importante o Estado, e na condição do governo provincial de Luanda, fazer a construção e depois passar para a esfera privada, no sentido de gerir dinheiro para pagar funcionários? Isso seria um acordo entre a empresa que está a gerir e, se calhar, aquelas pessoas que vão correr a esses sítios para bater os seus animais. Pronto. No meu ponto de vista,
é falta de dinheiro ou então é a falta de vontade de fazer as coisas como deve ser feito. Porque depois vemos aí que os animais não estão sendo abatidos em pontos com poucas condições de higiene e vem a questão das doenças. Então, não seria pensar por esse caminho que o governo provincial vai construindo alguns pontos ou pequenos matadouros e depois passar para a esfera privada? Obrigado. Obrigado, doutor. Pronto, eu acho que eu vou começar desta última parte, se não seria. Podia até ser, mas temos que perceber que o caráter, a forma de ser e de estar de Luanda, muitas das vezes não nos obriga com que nós pensamos rapidamente nesta forma ou nesta solução. Para nós, ainda é muito mais confortável, nos dias de hoje, termos que trabalhar com um ente privado e ajudá-lo a constituir um projeto para que ele possa fazer essa construção. Por quê? Nós temos mais de 100 projetos do PIME e, nesse momento, posso afirmar que temos problemas de pagamento de alguns projetos que não são inaugurados. E se nós tivermos que construir um matadouro, se calhar teria que ser num desses projetos. Então, com o problema financeiro que há, acredito que ainda não é muito vantajoso para nós. Senão vamos ter aí uma pedra lançada e vai levar o seu tempo. Mas também quero acreditar que é o seguinte: é a altura de nós, os técnicos, pensarmos e nos lançarmos a esses desafios. Porque nós, os técnicos, estamos muito apegados apenas naquilo que são questões de servir, não de prestar o serviço como tal. E acho que seria bom o técnico fazer isso. O GPL pode estar. Agora, quanto às questões que eu disse que trabalhou, por exemplo, e deu contributos, há uma questão que eu tenho me debatido e tenho dito a todo mundo. Por vezes pecamos no seguinte, que as ideias são levadas para cima, sim senhora, para a ação ministerial, sim senhora, mas que essas ideias também não são trazidas para a base. Seria bom que muitas dessas ideias fossem compartilhadas, sobretudo com a base, com os gabinetes provinciais, para que os gabinetes provinciais, em sua sede própria, nos seus governos provinciais, pudessem também discutir formas de implementar essas ideias. Com isso, quero dizer o seguinte: às vezes as coisas vão lá para cima, no ISV, vão para cima no Ministério, e os ministérios têm que gizar um mega programa, porque têm que atender o país. Mas que quando essas ideias são compartilhadas com a base, muitas das vezes temos apenas que olhar para um ponto inicial e podemos agir se assim houver sensibilidade. Isto é que eu quero dizer. Mas também me permitam dizer aqui, caros médicos veterinários, que o grande problema não é só o matadouro. Não é. Eu ainda acho que um dos problemas é a transportação, a forma como são transportados os animais, por onde passam esses animais, que não temos um local de inspeção para esses animais, porque os animais, quando chegam a Luanda, entram todos de forma, digamos, clandestina. Nós não temos um controle de fronteira, por exemplo, para esses animais. Porque se nós tivéssemos um controle de fronteiras, a entrada, por exemplo, de Luanda, é claro que todo mundo que traz o seu animal não ia direito para o mercado. Seria obrigado a ir para aquela casa de abate que nós controlamos. Devíamos também pensar nisso. Nós nos propusemos aqui, sim senhora, a continuar a trabalhar com as casas de abate, com os matadores, a fim de conformarem a sua forma de ser e de estar nessa atividade. Muito bem, estimado, muito obrigada.
Temos aqui o doutor Ângelo também. Doutor Ângelo, deixa-me só ler aqui uma questão, não sei o nome, aqui só vem iPhone de Ornel, em que ele pergunta ao estimado João Pedro de que maneira a academia pode propor um plano de ação eficaz em parceria com as autoridades locais para aprimorar as operações dos matadouros em mercados informais, garantindo práticas mais seguras e sustentáveis. Opa, temos aqui um dos seus, engenheiro agrônomo, Ornelas Sawambo. Boa. Companheiro Ornelas, é muito simples. Pelo menos nós, o governo provincial de Luanda, nós demos abertura a todo mundo, sem exceção. Nós temos essa abertura. O que eu convido é apresentarem-nos esses planos, podem fazê-lo por via do Gabinete Provincial da Agricultura, como por via do próprio GPL ou do gabinete do senhor vice-governador da área da esfera econômica, ou mesmo por via do gabinete de sua excelência, o senhor governador. Se o plano tiver pernas e podemos discutir esses planos rapidamente e a gente pode trabalhar com os municípios na implementação desse plano. Para nós, o governo provincial de Luanda, somos abertos para tudo aquilo que vai ser um bem para as nossas populações. Excelente, excelente, excelente. Muito obrigada. Estimado, gostaria de apresentar-lhe o doutor Ângelo Esteves, médico veterinário. Muito boa noite. Boa noite, doutora Carla, e boa noite ao engenheiro Pedro, e boa noite a todos os participantes desta atividade. Quero agradecer aqui a iniciativa da Ordem por ter permitido atividades de gênero, em particular a doutora Carla. A minha inquietação ou meu contributo vai para a questão sobre a terra. O tema, o papel da administração pública na atividade agropecuária. Então, nós temos uma lei de terra que foi aprovada desde 2004 e que, sendo a terra um dos principais recursos para a produção, na utilização da mesma, há vários constrangimentos com relação à concessão, no caso para falar da legalização de terras e tudo mais. E aí, há alguns que têm estes documentos, no caso dos títulos de concessão de terra. Muitos deles esses espaços são subaproveitados. Então, o engenheiro Pedro, enquanto engenheiro agrônomo, responsável a nível provincial da direção da agricultura, qual é a visão do engenheiro com relação a este quesito? O subaproveitamento dos espaços, a dificuldade da aquisição de espaço para produzir ou mesmo para fazer algum projeto, tanto construção, por exemplo, de um matador ou de uma clínica e coisa parecida. Certo. Obrigado, doutor. Pronto, estamos aí numa... Essa é que é a grande discussão, esse é que é o grande desafio. Mas dizer que para nós, pela gênese de Luanda, é preocupante quando nós vemos zonas agricultáveis a serem ocupadas e não serem dados o devido valor, o devido uso. Há uma questão que nós temos estado a nos debater, que na atribuição do título de concessão de terras, Luanda tem uma característica muito própria.
por exemplo, Cacoaco, vamos falar de Cacoaco Funda. Para nós, e de formas a preservar a zona agricultável que é Funda, preferimos não dar o título de concessão de terra. Por exemplo, por quê? Porque quando nós entregamos o título de concessão de terra, o ente que recebeu esse título mete na cabeça de que pronto, eu agora sou dono total e soberano dessa terra e posso fazer o que quiser. Ele não só comercializa, mas ele também olha, eu estou próximo à cidade, coloca aí betão. Por exemplo, para o caso da Funda, nós decidimos que não deve ser dado mais título de concessão de terra e quem está a trabalhar tem o título, tem o seu título. Segundo, o que é que nós devemos fazer para aqueles que exatamente têm os seus títulos? Os títulos e a própria lei da terra têm parâmetros. O título é um contrato de concessão. E esse contrato de concessão é renovável anos após anos. O título de concessão de terra começa primeiro com 5 anos. Se você não fazer o aproveitamento útil dessa terra, dessa parcela, quer dizer que esse título já não pode ser renovado. E por desconhecimento, muitas das vezes, as pessoas ficam com esse mesmo título vários tempos. E então, o que é que nós devíamos fazer? É exatamente quando esta pessoa passou 5 anos, não fez o uso, vem renovar o seu título, e porque não fez o uso, devia tratar tudo do princípio. Agora, quanto àqueles que têm os seus títulos não usam, a lei também diz quais são os seus parâmetros para perderem o uso dessas terras. Mas, na verdade, por outras questões, nós não podemos só subtrair ou retirar essa terra desse indivíduo. O que é que nós temos tentado estar a fazer? É exatamente partimos para uma negociação. Por quê? Porque quando nós tentamos retirar essa terra, o que vai acontecer é que ele há de dizer o seguinte: eu não usei porque estive à espera do financiamento, por exemplo. E se não há financiamento, de quem é a culpa? A culpa é do Estado, porque quem financia também, grosso modo, é o Estado, através das políticas, mas particularmente são os bancos. Então, o que é que nós aconselhamos nesses casos? É exatamente partimos para a negociação, dizendo, pronto, tu tens 10 hectares, não conseguiste usar os 10 hectares, está bem, mantém, mas fica com 5 hectares e vamos dar outros 5 a quem realmente precisa. Esta é que tem sido a nossa visão e é o que nós temos estado a passar para as administrações no âmbito da concessão de terra e no âmbito do aproveitamento dessas zonas agricultáveis. Muito sinceramente também concordo com esta opinião, mas também sou da opinião, estimado, que era interessante nós, como profissionais, começarmos a ver alternativas ao banco. O banco quer apenas ganhar dinheiro. Vamos vendo experiências muito interessantes. Isso provavelmente poderíamos tentar falar provavelmente com outros profissionais que tivessem a questão das cooperativas, dos fundos que são criados pelos profissionais, porque do modo como o banco quer, não vai de encontro com, como sabe, a produção de milho tem um tempo, a necessidade de poder trabalhar a terra. A vaca tem 9 meses de gestação. Quando o banco me dá 12 meses, pode ser mais complicado. Mas isto pode ser um assunto para outro fórum. Gostaria só de convidar a doutora Elizabeth Conde, que é responsável dos serviços veterinários da província de Benguela. Muito boa noite, doutora Elizabeth. Muito boa noite, doutora Carla, nossa bastonária. Não sei se me ouvem. Perfeitamente. Que bom. Boa noite, engenheiro Candela, não é? É a primeira vez que eu lhe vejo. Também pode ser. É a primeira vez que eu lhe vejo. Doutora Obrigado. Carla, quero mesmo agradecê-la, porque, de facto, é a primeira vez, por acaso. Eu penso que tem havido já debates, mas pronto, por questões de horário,
Para mim tem sido difícil e por acaso hoje tive a benesse de estar neste debate maravilhoso, eu digo maravilhoso e benéfico e tão importante. Eu vi várias questões, de facto nós estamos a atravessar situações que não são nada abonatórias, mas eu como a responsável de serviço veterinário aqui em Benguela, eu tenho enfrentado várias situações, várias, que às vezes eu não tenho onde encostar, digo assim, um ombro pelo menos que eu possa encostar. Então, agora, a minha questão, ao dizer assim, vai da seguinte forma: nós temos os conselhos regionais. O que eu vejo, seria bom que nós pudéssemos sairmos do esconderijo, vou considerar assim, porque nós, a classe, não nos tem tido em conta. Nós precisamos fazer um pouco mais. Nós temos que fazer o barulho, como se diz. Eu não sou assim muito de que eu sou mesmo assim um bocadinho bruta, desculpem, falo assim mesmo, terra a terra. Nós precisamos nos unir. Eu ouvi muito bem o engenheiro Candela falar, João Pedro, né? Parece que é assim mais ou menos, a dizer que nós temos que estar mais unidos. Isso é verdade. Nós precisamos estar unidos. Então, os conselhos regionais, seria bom que os conselhos regionais também pudessem, em vez de. Eu vejo que está, não digo os outros, mas pelo menos nós aqui no centro, há muito silêncio. E porque, pronto, está lá no AMBO, mas estar no AMBO à distância não quer dizer nada. Porque nós temos hoje meios de comunicação, o mesmo que estamos a fazer aqui, por exemplo, aqui estamos a debater este assunto. Os conselhos regionais também deveriam fazer esses trabalhos, depois para poder criar temas, buscar situações, nós todos ali juntos reuníamos e depois compilavam, como é que eu vou dizer, de acordo às várias abordagens dos conselhos, chegaria até a central, que é a ordem, a bastonária, e até convocar, nós precisamos estar juntos, convocar um fórum nacional, chamar, vou mesmo falar abertamente, os políticos, nós precisamos estar junto com os políticos, nós temos que fazer barulho, só assim é que nós podemos sair dessa, porque nós somos ignorados, nós precisamos mesmo, conforme o engenheiro falou, nós precisamos estar unidos para tomar decisões que são muito importantes, porque de facto eu vejo coisas aqui, hoje ainda eu tive que interceptar caminhões, eu ia para o Cubal, por isso é que hoje cheguei um bocadinho cedo, estamos lá a fazer a formação dos brigadistas para a campanha de vacinação antirrábica, e era uma série de caminhões, mas caminhões, aquilo com gado, e vai para onde? Vai mesmo para o 30. Agora, Exato. imagine quantas guias eu interceptei hoje, falsas. Não há controle. Então, nós precisamos tomar, quer dizer, temos que gritar junto dos políticos para ver se nós conseguimos encontrar soluções. Tiraram tiraram os controles, pelo menos tem que ter controles, ou a portagem, ali na portagem tem que ter um controle sanitário, um controle onde os veterinários estão, para poder fazer o controle sanitário, o controle mesmo do trânsito de animais, enfim, etc. E não só, pelo menos definir-se pontos onde nós poderíamos estar, que é para podermos, porque não é só controlar os animais que passam, mas também o controle sanitário, porque hoje temos uma série de doenças aqui em Angola, por causa mesmo disso, por causa não só diria a transumância, mas sim essa circulação de animais de um ponto ao outro, onde não há um controle. Depois, outra coisa é que não está definido o papel do Instituto de Serviço de Veterinário na governação, vou dizer assim. Por quê? Porque eu hoje estive a ver a guia, por exemplo, até o SOBA passa a guia para os animais passarem. Eu hoje tive que pegar, só que como eu ia para o Caimbamba, eu estava, mas tive que tive mesmo que pôr o pé, lhe mandar, eu vi os animais estavam bem, mas eu só não lhe peguei, lhe pus uma multa,
porque já não tive tempo, estava à minha espera na formação, mas tive que lhe mandar mesmo para o serviço de veterinária e ele teve que ir, porque eu tive que prender alguma coisa. Liguei para a minha colega, liguei para o colega do Kwanza Sul, que eu disse, olha, se por acaso ele passar, dei a matrícula, dei tudo, eu disse, olha, agora você ali lhe aplica a mesma multa. Então, mas se nós todos estivermos juntos, é que nós, vou dizer esses veterinários, doutor João Pedro, desculpa, né? Eu sei que não estou a particularizar, mas nós, os veterinários, estamos distraídos, nós precisamos nos segurar, nos agarrar e temos que tomar decisão. Temos que tomar decisão de juntos vamos enfrentar. Se existem leis, então nós temos que pôr as leis funcionar, porque estão também a usurpar as nossas funções. Há coisas que estão a acontecer que nós vemos, que nós é que temos que ir à frente, e outras entidades é que estão a passar. E você não consegue falar mesmo nada. Então, se eu tivesse que, eu prefiro parar por aqui, porque é muita coisa mesmo. Doutora Carla, por favor, eu sei que esse tema, temos que ter muitos encontros desses, mas se for mesmo que, não, porque não há dinheiro, não, cada um vai pegar o dinheiro dele, ou vai para Luanda, ou vai para onde, mas temos que fazer fóruns onde nós temos que convocar as autoridades de direito para elas começarem a ouvir e ver que não, os veterinários estão a aparecer, os veterinários estão presentes, os veterinários estão a fazer confusão, os veterinários confusão no bom sentido, claro, de uma maneira, porque quando a água, nós temos que agitar as águas, só agitando as águas é que nós vamos poder ter valor, porque vou dizer, eu me vejo, não é que eu não me valorize, mas nós precisamos que este país nos valorize, porque se formos a ver, não é se formos a ver, para dizer, hoje, quem cuida da humanidade é o veterinário, quem cuida da humanidade. Nós não podemos estar sempre na curativa, temos que estar sempre na prevenção. Nós precisamos de pôr as coisas nos carris para que funcione. Muito obrigada, eu penso que falei demais, mas eu, se calhar, dizer que desabafei um bocadinho, porque, de facto, falando de matadores, nós também aqui não temos matadores nenhum. Há alguns empresários que estão a começar a querer começar também a criar, não diria casas de abate, mas, quer dizer, também não são bem matadores, mas pelo menos já aparece uma câmara frigorífica, enfim, etc. Eles estão a começar. Pelo menos temos aqui uns 3 que já começam a melhorar as condições. Mas a esses abates clandestinos, sinceramente, se fosse... isso que eu gostava de dizer, nós precisamos aparecer para que as autoridades competentes, porque isso não é só um trabalho do veterinário. As pessoas dizem assim, veterinário, não. Tem que entrar a polícia, tem que entrar, não sei o que. É uma série de tantos órgãos ali para podermos sanar essa situação dos abates clandestinos, que existem demais, existem mesmo. Para dizer também, é muita coisa, deixa só, muita coisa. Nós não temos aqui, por exemplo, até o momento dizer que temos matadouros, nós também não temos. Mas há alguns empresários com boa iniciativa aqui em Benguela, acredito que estamos a caminhar mais ou menos bem, mas ainda estamos muito aquém, porque, enfim, em tempos eu, por exemplo, intervi num dos, ainda continuam a me ouvir, né? Intervi num dos... Continuamos. Sim, de uns matadores, de uma casa de abate que eu mandei fechar. Vocês acreditam que a administração mandou-me um documento a dizer assim, se a senhora fecha, quem vai dar de comer essa gente? A administração municipal. E vou vos dizer de quem? Da Catumbela. Então, doutora Elizabeth, olha, eu agradeço e vou lhe dizer uma coisa. O doutor João Pedro está aqui mesmo como representante do governo provincial de Luanda, porque é uma pessoa aberta, porque é uma pessoa que foi uma das pessoas que sempre recebeu a ordem com muito carinho e ele está a apontar todas essas questões para que nos possa ajudar. Estimado, quer dizer alguma coisa, doutora Elizabeth? Muito obrigada. Doutora Elizabeth, pronto, eu sinto também a tua dor, mesmo não sendo médico veterinário, sinto a tua dor, mas há coisas que nós temos que levar como desafios sérios.
é preciso nós pensarmos bem nessa questão. Falou aqui das guias falsas. É preciso nós pensarmos bem na questão do licenciamento. Como é que nós estamos a fazer o licenciamento? A quem nós estamos a licenciar? Quem deve licenciar quem? Eu sei que a doutora tem conhecimento que neste momento existe uma luta, podemos dizer assim, entre os gabinetes provinciais, as direções municipais e o ISV. Por que que eu digo isso? Porque ninguém sabe exatamente quem tem o papel de quê. Uns sabem que estão subordinados, não são, mas sim, estão subordinados ao outro, mas a questão está quem tem um papel, quem não tem outro papel. E depois temos a questão de que nós gostamos e temos a potência de ser todos chefes. Isso quer dizer que alguns não querem cumprir, todo mundo quer mandar. Então, nós temos que exatamente pensar num documento sério, por exemplo, nessa questão das guias, porque a guia é passada, mas temos que ver quem é que. Já soubemos, o SOBA passou, mas temos que saber quem tem e deve passar essas guias de transporte. Falta de definição do papel de ISV. Pronto. Eu vou dizer uma coisa que eu digo aos meus colegas do meu gabinete. Nós temos aqui uma chave, temos uma oportunidade de ouro. Nós, quando eu falo nós, estou a falar do setor agropecuário. Temos uma oportunidade de ouro. Nunca falou-se tanto e nunca se deu tanto valor a este setor. Todo mundo agora fala, se nós formos abrir, não há semana, não ficamos uma semana sem falar de agricultura nos telejornais, nos noticiários, nos jornais, não ficamos uma semana. E temos aí a oportunidade de darmos a nossa voz. Mas aí é que está aquela questão. Até que ponto nós estamos organizados ou estamos preparados para isso? Temos uma outra oportunidade que é, anteriormente, os técnicos agropecuários que vinham para o Brasil, para Angola, eram todos expatriados. Atualmente, se calhar já não, por causa do problema econômico que nós vivemos. Mas a agricultura continua-se a fazer. A pecuária continua-se a fazer. Não será que é desta vez que nós devemos estar a fazer já um barulho positivo para que possamos arrumar a casa? Eu acho que está ali a oportunidade. Temos exatamente o que pensar. É preciso nós pensarmos em instrumentos legais, instrumentos firmes. É preciso nós pensarmos nisso. Há 2 dias, quando nós estivemos reunidos com a nossa querida bastonária, eu disse-lhe uma coisa. Eu tenho que responder um documento por sua causa, mas eu não vou respondê-lo sem ouvir e sem que você mande-me os pontos de vista. Isto é que tem que ser, este é que tem que ser o espírito nosso. Levamos todos esse espírito de colaboração, de entreajudas. Não importa se eu sou engenheiro, se eu sou médico, não importa. Nós temos que ter esse espírito de colaboração e entreajuda. Porque a classe é uma só, o ministério é um só. Sim, então, senhora. Temos que olhar para isso, achar aqui uma boa definição de papéis, claro. A falta de papéis não é só do ISV, é de outros entes também. Temos que ver. Não precisamos pensar no ISV, mas precisamos pensar na atuação do médico. Porque se a atuação do médico for clarificada, na minha forma de ver, o papel do ISV será definido automaticamente. Bem certo, concordo. Doutora Elizabeth, estimado, temos aqui o doutor Alvin Adelino, não sei se ainda ele está online, estou com dúvida que ele esteja online. Não estando online, estimado, nós temos mais ou menos uns 5 minutos para descansar, mesmo é 1h30, no mais tardar, mas gostaria que pudesse falar com o presidente do Conselho Regional Centro, da Ordem dos Médicos Veterinários, a região com mais médicos veterinários e onde existe a única faculdade de medicina veterinária. Muito boa noite, doutor Geraldo Álvaro Moço.
Boa noite, doutora Carla. Boa noite, doutor JJ. Parabenizá-lo Bem-vindo. pelo... Bem, parabenizá-lo pela apresentação. Bem, eu não acompanhei na íntegra a tua apresentação, mas gostaria que acompanhasse, mas por imperativos de várias ordens não consegui. Cheguei agora tarde, mas eu sei que o tema é interessantíssimo, porque nós temos tido uma crise de papéis, nessa luta de quem faz quem devia fazer o quê. Este é o grande problema que nós temos, porque, por exemplo, a única lei que nós usamos agora, que é a Lei de Sanidade Animal, é clara quanto ao quesito quem faz o quê. Por exemplo, quanto a doutora Elizabeth estava a falar sobre o licenciamento do transporte de animais, aquilo é claro. No artigo número 3, a lei diz que a autoridade sanitária em Angola é o Ministério da Agricultura através do Instituto de Serviço de Veterinária. Ponto final. Eles é que são o garante de toda a política de Estado que é virada à produção animal. Agora, o problema tem sido na autoridade dessas pessoas. Será que tem autoridade para fazer com que certas coisas parem ou avancem? Né? Isso é que tem faltado. Mas a única lei que nós temos até agora que regula esta atividade é a Lei de Sanidade. E é clara nesse quesito. Quem manda nesse serviço é o Ministério da Agricultura através do Instituto no Instituto de Serviço de Veterinária. Ponto final. Agora, se tem havido pessoas a exercerem, porque, por exemplo, a lei ainda diz mais que só pode exercer numa determinada jurisdição, por exemplo, médico veterinário, aquele que tiver inscrição no ISV, mas o ISV só aprova se esta inscrição tiver o parecer positivo da Ordem dos Médicos Veterinários. Isso não tem acontecido. Nós temos visto, às vezes, pessoas, às vezes, expatriadas com visto de turista, estão a prestar serviço de veterinária em fazendas. E alguns colegas sabem, mas não denunciam. Tá vendo? Só depois de passar vários anos que dizem no sítio tal havia um fulano, mas não disseste porquê. Era dizer, serviço de veterinária, fulano a trabalhar assim, assim. Porque o ente do Estado que garante, que dá garantia a este serviço é o ISV. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos supervisionar os serviços de ISV se é que estão a oferecer os serviços às pessoas de forma ética, deontológica e por aí fora. Para nós é deontologia. Agora, a legislação, como tal, quem vai controlar a legislação é o ISV. É nesse sentido que nós devíamos trabalhar. Agora, temos várias dificuldades, é verdade. Pelo menos na região, pelo estudo que nós fizemos na região centro, não temos, neste momento, um matador de júri. Temos apenas casas de abate. Né? A nível da nossa região toda, as 5 províncias que nós controlamos, não temos nenhum matador a funcionar em pleno. São todas casas de matança, porque não têm as condições exigidas para que seja considerado um matador como se lhe diga. E pelo incrível que pareça, todos os dias nós consumimos carne. Alguém com autoridade nessa coisa tem que bater o muro na mesa e dizer, isso aqui tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Né? Temos que ter capacidade de, né, nos próximos momentos, né? Por exemplo, não sei se ainda vamos a tempo para o orçamento de 2025, colocar aí um marcador em alguma dessas regiões, uma dessas zonas, para ver se conseguimos resolver esse problema. Porque nós todos os dias estamos a consumir produtos de origem animal, nas condições em que nós consumimos. Mano José, se fores aí no mercado do 30, a forma como matam os animais e aquela carne vai parar na nossa mesa, aquilo às vezes dá medo, você percebe, né? Isso aqui é complicado. Então, está bem que nós temos que alimentar a população, sim.
Mas temos que começar a marcar passos para termos qualidade de vida. Porque Doutor senão nunca mais Geraldo, vamos nos organizar. doutor Sim, Geraldo, o doutor João sim, sim. Pedro, por acaso, na nossa reunião, O fez, tempo já eu não acabou. sei. Não, era só para te dizer que o doutor, não estou a defender João Sim. Pedro, o doutor engenheiro, mas ele, por acaso, na altura, eu queria que o doutor, caso pudesse fazer relembrar o que é que nós conversarmos, a única preocupação dele é os governos provinciais não terem acesso a essa informação. Lembra-se, estimado, se puder de uma forma sucinta dizer, no âmbito do Simplifica, uma ideia bastante interessante que pôs na mesa, estimado, que eu acho que pode ir de encontro um bocado à preocupação do presidente do Conselho Regional. Exato. Companheiro moço, meu grande companheiro, como ele diz, meu assessor. Ô moço, Yeah. é o diretor da capital, vamos ter calma. Não, eu sou assessor dele pela parte veterinária. Ok. Ele diz que é o meu assessor. Pronto, tá meu bem. companheiro, eu antes de nós irmos para essa questão que a nossa bastonária apresentou, vou lhe dizer uma coisa muito simples que nós temos que pensar. Temos a lei, mas não temos uma coisa muito importante: regulamentação. É isso. O grande problema está essa ali. lei O que está ali, problema não desculpa, está na Geraldo. lei. O problema está nos Doutor Zé, regulamentos que vão reger essa lei. engenheiro, esta lei de sanidade está regulamentada já. Não A lei no de seu sanidade já todo. tem um regulamento. Nas questões Ok. mais Tem as suas candentes, lacunas. claro, as questões mais candentes que nós debatemos hoje, elas não têm um regulamento. Por quê que eu lhe digo isso? Tem razão. Vamos lá Tem ver. razão. Vimos agora uma infração que foi o SOBA passou uma guia. Ouvimos aqui agora. Tá bem. O que é que vai regulamentar? O que é que vai dizer que você tem autoridade para punir essa infração? Tem que ser o regulamento. Então, o que eu acho que nós temos que pensar é exatamente isso. No regulamento, mas também temos que olhar do outro lado e dizer assim, olha, existe uma lei no âmbito do Simplifica. Não é? Temos que olhar para ali. Podemos fazer um regulamento, mas temos que olhar para o âmbito do Simplifica. E não só o Simplifica, mas a desconcentração do poder local. Ou a desconcentrar, ou melhor dizendo, desconcentração do poder, mas a passagem do poder às autoridades locais. Percebe? Temos é que trabalhar todos nessa questão da regulamentação, olhar onde é que estão as falhas. Porque nós não precisamos pedir para que seja revista a lei. Nós precisamos é pedir para que sejam feitos os regulamentos e é ali nesses regulamentos onde vai estar a base de atuação e de quem é que deve, quem é que não deve atuar. Nós, quando falamos com a bastonária, dissemos assim, pronto, vamos olhar quem é que vai legalizar, por exemplo, uma clínica veterinária. Temos que olhar assim, quem legaliza? Pronto, eu, como administração local, tenho que ter uma parte da legalização com base nos documentos que vão ser apresentados pelos serviços de veterinária e pela ordem dos médicos veterinários. Isto é que nós temos que pensar, mas isso tem que vir aonde? Tem que vir regulamentado. Ali nós vamos olhar nisto e vamos olhar também na base daquilo que eu Simplifica 2.0, que são as atribuições ao governo local ou às administrações locais do Estado. É preciso nós olharmos dessa forma. Onde é que entra o papel da ordem? O que é que a ordem vai exigir para a legalização de uma determinada atividade? E depois os serviços de veterinária. Eu, na minha forma de ver, os serviços de veterinária não podem legalizar a atividade. Ou melhor, legalizam a atividade em termos de funcionamento. Passam um certificado de habitabilidade, coisa assim parecida, uma espécie de certificado. Sanidade. Sim. Este certificado é que é a parte legal do serviço veterinário. E depois, isso tudo é remetido para a administração, e a administração, sim, faz o último papel.
Agora, a questão das guias, é preciso nós olharmos para a qualidade do documento que nós estamos estado a passar. Qual é essa qualidade dessas guias que nós estamos a remeter? É claro que o SOBA vai fazer mesmo a sua guia, porque o que nós emitimos não tem qualidade nenhuma. Qualidade, quero dizer no seguinte, não tem códigos de segurança, não tem parâmetros de segurança nenhum, praticamente. Então, é preciso nós revermos isso tudo. A emissão dessas guias é uma atividade médico-veterinária. Tem que estar a assinatura do médico veterinário ou a trabalhar pelos serviços veterinários com a anuência dos governos provinciais de Luanda, porque no nosso encontro eu achei... Minha cara bastonária, vou lhe dizer que só isto não chega. O que eu quero dizer é que isso não chega. Nós olharmos apenas para o médico veterinário estar ali a assinar, não chega. Não, nós temos que, ele como funcionário do Estado. Está bem, do governo, mas agora, eu não posso, aí é importante, e o grande eixo tem sido isso, não é qualquer um que faz atividade médica ou veterinária, que vai desde ao tratamento, à emissão de um documento. E o que está a acontecer, e a colega de Benguela está muito preocupada. Estimado, nós não estamos a controlar as doenças no país porque quem passa o atestado tem que ser um profissional habilitado a trabalhar no governo provincial de Luanda, a trabalhar nos serviços veterinários, mas não pode ser um não habilitado, não é? Nesta parte, eu concordo plenamente e nem quero discordar disso. Mas o meu problema não está neste médico que tem que estar aí alocado. Esta parte diz respeito estritamente a vocês, que são ordem dos médicos veterinários que têm que lutar e nós temos que ajudar nessa luta, claro, para termos esses técnicos aí alocados. A minha questão está numa coisa. Nós não podemos lutar só para ter os técnicos ali. Nós temos que lutar já também em duas frentes, rapidamente. Qual é a qualidade do documento que vai ser emitido por esse médico? Quais são os parâmetros de segurança que esse documento vai ter? Só termos o médico ali não chega. Nós temos que olhar que agora quem falsifica, se bilhete de identidade falsificam, se outras coisas falsificam, não é a assinatura do médico que não vai ser escaneada e não vai ser colocada. Agora temos que estar a pensar todos num modelo de documento que tem que ser apresentado. Isto pode ser um modelo único para todo o país, mas também podem ser modelos individuais. Isto é que é importante nós pensarmos. Mas tudo isso que nós vamos ter que fazer, nós temos que olhar exatamente para a questão do Simplifica 2.0, porque primeiro estamos a simplificar o acesso da documentação ou a documentação pelo cidadão, e segundo, estamos a dizer que o Estado precisa arrecadar, tal como a ordem precisa arrecadar também receitas. É preciso nós, para tudo isso, olharmos para esse sentido. É um Estado que precisa arrecadar, é uma ordem que também precisa arrecadar para sobreviver. Então, temos que estar todos alinhados. E eu deixo aqui esse convite ao moço, aos outros médicos veterinários aqui presentes, naquilo que eu disse. Vamos lá pensar de forma global, mas não vamos partir do 1, vamos partir do 0. Temos aqui que fingir todos que não existiu uma lei, que não existiu nada, e que nós estamos a começar do 0. Este é que tem que ser o sentido. Vamos pensar do 0 e começamos a fazer passo a passo. Por que eu digo começar do 0? Porque temos que olhar para a lei como se ela não existisse e vermos com olhos de ver quais são as lacunas que a lei apresenta. Para nós depois, se não, porque a aprovação de uma lei dá muitas voltas, mas a regulamentação de uma lei dá muito menos voltas. Aquilo que a lei não puder cobrir, o regulamento tem que vir logo atrás a cobrir aquilo. É muito mais fácil e muito mais simples. Temos que pensar assim. Depois temos que fazer um forcing de dar voz, sim senhora, aos médicos. Mas nós só não estamos a conseguir transportar isso para todo mundo, porque se calhar ainda não temos as pessoas com aquele sentimento de que são profissionais de facto.
porque muitos de nós nos formamos porque estava na moda o 100 na educação e todos fomos no 100 e agora estamos a ver que o 100 já não vale tanta coisa. Então, é preciso nós chamarmos mais gente à classe, mas é preciso que os poucos que aqui estão começam, sobretudo, a pensar exatamente naquilo que nos faz falta a todos. Concordo, estamos a adiantar na hora, mas temos aqui um colega que já está a pedir para intervir, é o colega Alvin Adelino. Alvin Adelino ainda quer falar? Já tínhamos pedido da outra vez, manter-se em silêncio. Eu vou ter que passar para o doutor Kiala. Doutor Kiala, como está? Muito boa noite. Por favor, identifique-se e a sua profissão. Doutor Kiala? Não, eu acho que não. Ok. Muito boa noite, doutora. É só um minuto. O doutor Alvin quer falar? Pode falar agora? Eu não sei. Mas eu O doutor Alvin não responde. Doutor Kiala, por favor. Pode. O telefone veio unidade de 1 giga para utilizar de 22 horas a 6 horas. Meu Deus. Às 6 horas. Doutora, eu estou sempre a desligar o seu telefone, peço imensa, porque faço confusão, porque as pessoas não desligam o microfone. Por favor, doutor João Pedro, pode-me só ligar novamente o seu microfone? Acho que já está. Doutor Alvin, por favor, nós estamos em cima da hora. Pode falar ou não? Ok. Doutor Kiala? Sabe que aqui, vamos que ela. Pronto, então pronto. É verdade, é o outro Kiala. Mas o Kiala Sebastiano, médico veterinário da província do Ambo, quer dar uma palavrinha, por favor? Eu entrei bem já no final, estava no laboratório e quase que não apanhei bem a dinâmica da atividade, mas desde já aproveito este momento que é para dar parabéns ao engenheiro GG Candela por esta oportunidade de nos brindar com este tema que eu acho que é muito importante para nós termos o conhecimento do que realmente se passa dentro do seio da veterinária e não só. Então, meus parabéns. Obrigado, Claro, companheiro. e a ordem por estar com esta dinâmica de várias atividades de gênero. E continue assim. Obrigada. Não, isso a gente deve a simpatia dos estimados doutor engenheiro João José Pedro, que tem sido o nosso camarada desde o momento que soube, que nos conheceu e, aliás, pelo que eu sei, ele tem um consultor médico veterinário, que é um dos nossos. Muito bem, nós temos 5 minutos para fechar, só gostaria de saber, mais uma vez, saber quem quer brindar com alguma questão para o doutor João Pedro. Eu peço desculpa, doutor, é que as comunicações não são fáceis. Doutor Nito, quer falar? Primeiro, para agradecer, é de louvar como quando a gente tem pessoas que entendem de administração pública e agrária, pessoas como essas nós temos que ter dentro do nosso seio para a gente fazer uma vinca e uma figa para a agricultura, estar em cima dos acontecimentos e pensamos num outro modelo, um modelo bom para deixarmos de termos os nossos agricultores cada vez mais pobres. O grande preconceito e a grande coisa que eu vejo no engenheiro GG é a forma de pegarem e afincar as coisas de um jeito
temos que meter as coisas todas a andarem num bom sentido. Tá de parabéns e para frente do caminho, guerreiro. Obrigado. Muito bom, muito bom. Estimado João Pedro, eu acho que eu não tenho como agradecer, muito sinceramente, em função da sua disponibilidade, ter pedido, ter nos oferecido esses momentos maravilhosos. Eu vou só para fazer um pequeno resumo do seu CV para os que chegaram mais tarde. Hoje estivemos com João José Pedro, licenciado em Engenharia Agronómica pela Faculdade de Ciências Agrárias, província do Ambo, formação média em agronomia, tem formação em informática, tecnologia agrícola e irrigação, curso de energias renováveis e atualmente é o diretor provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas. Estimado, eu dou-lhe os 2 últimos minutos e obrigada mais uma vez. Obrigado. Agradecer por estar a falar com essa plateia recheada de gente que entende daquilo que nós fazemos. Foi bom ouvir aqui vozes de companheiros, colegas e amigos. E o mais engraçado é que quando nós falamos do setor agropecuário, nós temos a vantagem de nos conhecermos a todos. E acredito que nós devemos pegar nessa vantagem que temos para fazermos coisas bastante positivas e bastante boas. Dizer que nas vestes de diretor provincial nós estamos abertos para qualquer solicitação, para qualquer apoio, para qualquer contribuição, para nós melhorarmos não só a nossa atuação, mas também para um melhor fazermos para o povo todo. A questão que nós temos que ver é que, independentemente que tu estejas no Ambo, Benguela, é Luanda onde tudo começa e onde tudo termina. Aqui é a casa de todos. E como nós dissemos sempre na nossa sede do governo, Luanda precisa de ti, Luanda é de todos nós. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Estimados, eu gostaria só que ligassem as câmaras, só para tirarmos uma fotografia para recordarmos e agradecer ao doutor. Por isso é só mesmo ligar a câmara e eu faço um print screen. Muito obrigada, doutor Nito, Geraldo, presidente, Marcos Silva, Diolinda, camarada, Moisés Esteves, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Olha o que há lá, o Ambo, Benguela, quer dizer, digamos, não há dúvida. Joca Laurindo. Muito bom, engenheiros, médicos, veterinários. Esperemos que 2025 a gente possa ter o digníssimo diretor numa sala nobre onde ele possa, e vocês não imaginam, é uma pessoa muito de fácil trato. Digo-vos isso da primeira pessoa. Muito obrigada. E obrigado. Até já. Até já. Até já. Pronto, boa noite. Boa noite, um abraço a todos. Boa. Boa noite, boa noite. Tá bom. Doutora